Fala galera, estamos de volta com o quarto e último bloco, tá? Dando continuidade agora e adentrando na nossa resolução de questões. É um bloco dedicado a resolvermos questões da FGV dos últimos certames da OAB, sobre os temas que nós tratamos aqui na aula hoje. Como eu disse lá no início do nosso encontro, eu só tratei hoje de tema que cai muito. Só de tema que cai muito. Então vocês irão verificar aqui que tem questões recorrentes acerca deste assunto. Há até outras, para além das que eu selecionei aqui, tá? Mas eu tentei não ser tão repetitivo nas questões, enfim, resolver questões sempre iguais, né? Então tentei pegar questões um pouco diferentes acerca do mesmo tema. Então vem comigo para você verificar aí a resolução de questões. Primeira, todas são da FGV e da OAB. André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva uma vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Para desfazer os efeitos desse negócio, André deverá pleitear. Você aí tem que raciocinar aqui o seguinte, galera. Olha só, o que aconteceu com o André aqui? André, por causa transitória, perdeu seu discernimento, não é verdade? E pela atual redação do Código Civil, artigo 4º, inciso 3, aquele que por causa transitória ou permanente perdeu o discernimento, vai ser enquadrado como relativamente incapaz. A incapacidade será relativa, tá? Se liga, como eu disse há tempos atrás, houve uma mudança no que diz respeito a esse tema em relação à legislação anterior. Na época da lei velha, essa incapacidade seria absoluta. Agora, com a lei nova, a incapacidade é relativa após o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ora, se a incapacidade é relativa, ele, para a prática do ato da vida civil, precisaria de um assistente, sob pena de nulidade relativa ou anulabilidade. E aí vamos ver qual assertiva melhor se amolda a esse gabarito. A linha A. A nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. A assertiva está completamente equivocada. Primeiro, que a deficiência mental não gera incapacidade. Segundo, que a incapacidade não é absoluta. Terceiro, que a nulidade é relativa. Enfim, está tudo errado a letra A. Letra B, a nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva da expressão da vontade. Falso. Falso, porque a hipótese não é de nulidade absoluta. É de nulidade relativa ou anulabilidade. A linha C. Anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão de vontade. Marquei. Verdadeiro. É o artigo 4º, inciso 3, artigos 171 e 178, todos do Código Civil. Então, artigo 4º, inciso 3, eu dizia, 171 e 178, todos do Código Civil. Então, marquei aí a letra C. Letra D, anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Tá falso, gente, porque a deficiência mental, como nós já vimos aqui, ela não gera mais incapacidade a priori. O André, ele se enquadra em outra situação, aquele que por causa permanente ou transitória não puder exprimir a sua vontade, tá? Então você marcou na primeira questão a letra C, questão bacana que cobrou a reforma do EPD no Código Civil. Você já vem a segunda. Os tutores, ó, se falou tutores, é porque o sujeito está em tutela, né? Claro, então você tem que ficar atento. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, então o sujeito já tem 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar atos da vida civil. Beleza. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Então, o tutor quer emancipar o tutelado que tenha pelo menos 16 anos. Consultam, para tanto, o advogado, que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido. Pergunta a você, se um tutor quiser emancipar um tutelado que tem ao menos 16 anos completos, ele deverá fazer o quê? Ajuizar uma ação.
Porque esta emancipação, ela é judicial, lembra? Com o objetivo de não esvaziar o encargo da tutela. Então, para não esvaziar o encargo da tutela, você estará diante de uma emancipação, eu dizia, judicial. Vai ter que ter decisão do juiz. Então, a linha A, José poderá ser emancipado em procedimento judicial, com oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Verdadeiro. Artigo 15, parágrafo único do Código Civil. Letra B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. Falso. Falso, porque não há como você emancipar voluntariamente, apenas via instrumento público, um sujeito sob tutela. Não há como você proceder desta forma, beleza? Se é tutela, tem que ter decisão do juiz. Seria via instrumento público, recorde-se, se fossem os pais emancipando um filho com ao menos 16 anos completos. Aí beleza, você o emanciparia através de instrumento público, escritura pública, independentemente de homologação judicial. Não é o caso. A linha C. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial. Essa estima está completamente falsa, né? Porque primeiro que não existe emancipação a priori via instrumento particular, voluntária via instrumento público. Segundo que a dele não seria via instrumento público, mas sim decisão judicial. Enfim. A linha D. José poderá ser emancipado por instrumento público com averbação no registro de pessoas naturais. A assertiva está falsa também, porque a tutela inviabiliza este mecanismo de pensamento. Vamos avançando. Questão 3. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo um restaurante. Assinale a alternativa que indica o momento em que se deu a cessação da incapacidade civil de Gustavo. A questão quer saber quando Gustavo se emancipou. Meus amigos, você só emancipa uma vez. Você só emancipa uma vez, tá? Então, não existe emancipação sucessiva. Não, não há. Você apenas emancipará uma vez. Por quê? Porque uma vez emancipado, os demais atos da vida civil, a partir dali, você já os praticará como emancipado. Lógico. Então não há por que você emancipar o mesmo sujeito sucessivas vezes. Sempre que pinta essa questão, então, o que você deve fazer é a leitura cuidadosa do quesito para verificar qual é a primeira causa emancipadora presente na questão. Porque naquela primeira causa emancipadora, o sujeito emancipa. Ele emancipa. Então vamos lá. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Bem, aqui não emancipou. 17 anos de idade é relativamente incapaz. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Não emancipa. O que emancipa é a colação de grau em curso de ensino superior. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Aqui ele emancipou. É, porque o matrimônio emancipa. O casamento emancipa. E a galera em casa aí, galera, o que emancipa é casamento, não é união estável não, hein? Casamento emancipa. Seguindo. Em setembro de 2010 foi aprovado em concurso público. Bem, ser aprovado em concurso público pouco importa. E iniciou o exercício de emprego público efetivo. Veja, aqui ele emanciparia, mas ele já emancipou antes, então não há por que você emancipá-lo novamente. Por fim, em novembro de 2011, estabeleceu-se no comércio, abrindo um restaurante. Aqui ele também emanciparia, mas não há por que você emancipá-lo aqui também, porque perceba que ele já havia se emancipado antes, né? Ele se emanciparia nessa última hipótese por estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego desde que o menor com ao menos 16 anos completos tenha economia própria, né? Ele se emanciparia aí, mas não é o caso. Beleza? Pois bem, dito isso, você verifica então que a emancipação dele se deu no casamento. Então a linha A.
No momento em que iniciou o exercício de emprego público efetivo? Não. A linha B. No momento em que colou grau em curso de ensino médio? Não. A linha C. No momento em que contraiu matrimônio? Verdadeiro. Eu acho essa expressão tão engraçada, né? Contrair o matrimônio. É uma expressão que a gente usa muito em direito, né? Vocês já pararam pra pensar nisso, né? Fulano de tal, o que houve com ele, né? Febre amarela, dengue, não. Contraiu o matrimônio. Enfim, só uma divagação minha. A linha D. No momento em que se estabeleceu no comércio e abrindo um restaurante, falso, porque ele já havia casado anteriormente. Então, na questão de número 3, você marcou a letra C e vem comigo na questão de número 4. Paulo foi casado por muitos anos no regime da comunhão parcial com Luana, até que um desentendimento deu início a um divórcio litigioso. Nossa, divórcio com emoção, né? Com litígio. Temendo que Luana exigisse judicialmente metade de seu vasto patrimônio, Paulo começou a comprar bens com capital próprio em nome da sociedade da qual é sócio. Meu amigo, aqui ó, tá clara a confusão patrimonial. Clara confusão patrimonial. Ele estava comprando bens com capital próprio em nome da sociedade. Ele estava agindo em confusão de patrimônio. E passou os demais também para o nome da sociedade, restando em seu nome apenas a casa em que morava com ela. Paulo promoveu uma confusão patrimonial, jogou o seu patrimônio todo para dentro da empresa, com o objetivo de quê? De prejudicar a Luana no momento do divórcio. Acerca do assunto, marque a opção correta. O que é que Luana poderia fazer? Gente, eu já até dei esse exemplo, você tem até os mesmos nomes, né? Luana poderia requisitar a desconsideração inversa. Curiosamente, na época da questão, a questão foi cobrada com base em jurisprudência do STJ, tá? Porque na época você não tinha ainda dispositivo legal. Só que com o novo CPC, você tem dispositivo legislativo. Artigo 133, parágrafo 2º. É a desconsideração inversa, vai na contramão. Ela sai da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Então ela sai da pessoa física, eu dizia, para atingir a pessoa jurídica, tá? E atingirá aí no limite da confusão patrimonial. Então vamos ver aí, né? Acerca do assunto, marque a opção correta. A linha A. A atitude de Paulo encontra respaldo na legislação, pois a lei faculta todo cidadão defender sua propriedade, em especial de terceiros de má-fé. Gente, isso aqui é uma loucura, né? Primeiro que a mulher do cara não é terceira de má-fé, né, gente? Ela é coproprietária. Afinal de contas, pelo regime de bens, ela tem participação patrimonial. Então, é uma loucura por si só. E segundo, que não é possível que alguém que queira burlar a ameação esteja agindo com respaldo na lei. Não há como. Bola. É permitido ao juiz afastar os efeitos da personificação da sociedade nos casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas não o contrário, de modo que não há nada que Luana possa fazer para retomar os bens comunicáveis. Falso, novamente. A linha C. Sabendo-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra aplicação em outros ramos do direito da legislação, é correto afirmar que os parâmetros adotados pelo Código Civil constituem a teoria menor, que exige menos requisitos. Falso. E aqui cabe um parêntese na nossa teoria. Meus amigos, a doutrina, olhando para o tratamento legislativo do Código Civil acerca do tema desconsideração, lembra comigo? O Código Civil exige pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito, somado ao abuso da personalidade, seja desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A doutrina, olhando para o Código Civil, nos diz que o Código Civil adota uma teoria maior e objetiva. Então, o Código Civil, eu dizia, ele adota uma teoria maior e objetiva, diz a doutrina. Vamos entender o porquê, tá? Maior por quê, professor? Maior porque o Código Civil exige mais requisitos do que os demais diplomas legislativos. Então, o Código Civil, eu dizia,
ele exige mais requisitos do que os demais diplomas legislativos. Como ele exige mais requisitos do que os demais diplomas legislativos, nós temos aqui uma teoria que é maior. E além de maior, ela é objetiva. Objetiva por quê, professor? Ela é objetiva porque o Código Civil não exige nem culpa nem dolo. Então, o legislador civilista adotou uma teoria maior e objetiva. No particular, digno de nota, que o Código Civil é praticamente uma ilha em relação a este assunto, tá? O Código Civil é praticamente uma ilha em relação a este assunto, haja vista que a grande maioria esmagadora dos demais diplomas legislativos acabam por adotar uma teoria menor. Tá? Isso se dá, por exemplo, no CDC, que no seu artigo 28, parágrafo 5º, adota uma teoria menor. Menor por quê, professor? Porque exige menos requisitos para desconsiderar. O CDC, senhores, exige um único requisito para desconsideração: que a pessoa jurídica, de alguma maneira, seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Só isso. Que a pessoa jurídica, de alguma forma, seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Veja que lá no CDC é bem mais fácil desconsiderar. A linha D, seguramente é a correta, né? Porque é a última. Vou até marcar logo. No caso de confusão patrimonial, gerado pela compra de bens com patrimônio particular em nome da sociedade, é possível atingir o patrimônio da sociedade, ao que se dá o nome de desconsideração inversa ou invertida, de modo a se desconsiderar o negócio jurídico, havendo esses bens como matrimoniais e comunicáveis, tá? Então, assinalamos aí a letra D de dado. Beleza? Vai desconsiderar, o patrimônio retornará para Paulo e será um bem comunicável para que Luana tenha sua participação de direito. De direito. Questão 5. Júlia, casada com José sobre o regime de comunhão universal de bens e mãe de 2 filhos, Ana e João, fez testamento no qual destinava metade da parte disponível de seus bens à constituição de uma fundação de amparo a mulheres vítimas de violência obstétrica. Aí tudo bem, né? É possível que uma pessoa, através de testamento, destine patrimônio para uma fundação. Essa fundação será constituída após a sua morte, mortis causa. Testamento, inclusive, é um ato essencialmente revogável. Aberta a sucessão, ou seja, a testadora morreu, porque abriu a sucessão, verificou-se que os bens destinados à constituição da fundação eram insuficientes para cumprir a finalidade pretendida por Júlia, que, por sua vez, nada estipulou em seu testamento, caso apresentasse a hipótese de insuficiência de bens. E aí? Diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. A resposta está no artigo 63, né? 63 do Código Civil, o qual nos diz que os bens de Júlia serão incorporados a outra fundação que tenha propósito igual ou semelhante ao amparo de mulheres de violência obstétrica. Esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Obviamente, ela não fez lá a destinação na hipótese de insuficiência, então a gente vai manter a finalidade e vai destinar os bens a outra fundação de apoio ou amparo à violência obstétrica, ok? Assertiva A, a disposição testamentária será nula, falso, não vai nulificar, a gente vai tentar manter a vontade da Júlia. A linha B, o testamento será nulo, uma loucura maior ainda, né? Por que uma loucura maior ainda? Porque se você tem uma cláusula apenas nula no testamento, você nulifica apenas aquela cláusula e não o testamento inteiro. A linha D, os bens destinados serão incorporados a outra fundação determinada pelos herdeiros necessários de Júlia após a aprovação do MP. Falso. Não é essa a saída do 63 é que os bens serão incorporados em outra fundação que tenha finalidade igual ou semelhante. Vamos de questão número 6. Essa foi uma questão de uma prova que foi reaplicada aqui em Salvador. Não sei se você se recorda, né, mas teve uma ameaça de bomba aqui em Salvador, a famosa bala de gengibre lá, né, um caso nacionalmente conhecido, e aí nós tivemos que reaplicar a prova, tá? E a prova reaplicada tem essa questão, eu sempre explico porque é uma questão que muita gente não viu, né, porque só replicou aqui em Salvador. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide se mudar para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José,
percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$ 500, pagando com dificuldade o aluguel do quarto. Ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que R$ 200 por um quarto naquela região. Nossa. O que aconteceu aí, galera? Veja, há uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas. Por que manifesta? Porque Bernardo está pagando R$ 500 por um quarto que na verdade vale 200. Então eu tenho uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas aqui por inexperiência de Bernardo. Bernardo, interior da Bahia, se mudou para o Rio, não sabia qual era o preço. Beleza. Sentindo-se injustiçado, Bernardo procura um advogado. Quando eu tenho isso, manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas por premente necessidade ou inexperiência, eu estou diante de quê? Você estará diante do Instituto da lesão. Lesão. E a lesão é um defeito no negócio jurídico. Das duas, uma. Ou revisa ou anula o negócio. Então vamos ver o que é que se encaixa aqui, né? A linha A. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta do suplemento suficiente. Verdadeiro. Artigo 157, 171 e 178, todos do Código Civil. 157, 171 e 178, todos do Código. Lembrando que o prazo decadencial para anular o negócio seria de 4 anos. A linha B. O negócio será nulo em virtude da ilicitude do objeto. Está completamente falso, tá? Primeiro que locação de quarto não é ilícito. Não é ilícito. A discussão não é sobre a conduta ser ilícita. A discussão é a cobrança muito superior. Segundo que a lesão não gera nulidade, mas sim anulabilidade. Perdão. A linha C. O negócio jurídico poderá ser anulado por coação em razão da indução de Bernardo a erro. A assertiva está completamente falsa, tá? Perdão, gente, aqui, nosso amigo W aqui colocou o estúdio quase que nevando, eu tô me sentindo no Polo Norte aqui, já pedi para ele esquentar. Jesus. Então, voltando para cá, ainda mais eu que sou baiano, né? Então, voltando para cá, eu dizia, a assertiva 6 está completamente errada, porque primeiro que não tem coação. Gente, coação tem quando tem ameaça. Bernardo não foi ameaçado, tá? Segundo, se ele fosse, perdão, induzido, seria dolo. E não erro. Então a questão tá, é o que a gente chama de assertiva suicida. Ela se mata só da sua leitura. A linha D. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro. Eis que este foi causa determinante do negócio. Falso. Não é erro. O erro, para quem não lembra, ou ignorância, é uma falsa percepção da realidade. É quando você compra um quadro de Da Vinci achando que é de Michelangelo. Não foi o caso. Questão 7, 20º exame. Juliana é sócia de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento por meio de financiamento significativo. Casada com Mário pelo regime da Comunhão Universal de Bens desde 1998 e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para o da separação de bens, sem prejudicar o direito de terceiros e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Pode mudar? Pode. Tem motivo. Estão de comum acordo, não há prejuízo a terceiro, pode mudar. Vai precisar de uma ação judicial. A ação de mudança de regime de bens. A linha A. A alteração do regime de bens mediante a escritura pública já está falso. Falso. Porque o CPC, artigo 734, exige a ação de mudança de regime de bens. No casamento tem que ter ação, tá? Então não dá para ser por escritura pública. A linha B. A alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, não é possível. Falso novamente. Falso. Falso por quê? Gente, pouco importa a data do casamento. Você já pensou que loucura seria se as pessoas que se casaram antes de 2002 não pudessem alterar o regime de bens e as pessoas que se casaram após 2002 pudessem alterar? É uma loucura, não tem cabimento. As pessoas iam querer se divorciar para se casar de novo, para escolher um novo regime. Completo nonsense. O STJ tem entendimento reiterado
Apesar de ter sido o Código Civil de 2002 quem passou a possibilitar a mudança de regime de bens, obviamente que é possível a alteração até mesmo de quem se casou antes de 2002, desde que haja o respeito aos requisitos. A linha C. Alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado o direito de terceiros é possível. Marquei, verdadeiro. Perfeito. É o artigo 1639, parágrafo 2º e 734 do CPC. Estudamos. A linha E que está falso. Não é possível alteração para o regime da separação de bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja da comunhão parcial, falso. Você altera para o regime que você quiser. A não ser que seja hipótese de separação obrigatória, que aí obviamente você não tem como alterar, em regra. Questão 8. Roberto e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria. Já lhe pergunto. Loteria comunica na comunhão parcial? Comunica. Por quê? Porque é fato eventual. Lembra? Está lá no 1660, inciso 2. E com os recursos auferidos adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Esse comunica. Comunica. Em 2014, Roberto foi agraciado com a casa em Santa Teresa, fruto de herança. Pergunto, herança comunica na comunhão parcial? Não. Herança não comunica. Herança não comunica. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a opção correta, a linha A. Os imóveis situados no Recreio e em Santa Teresa são bens comuns. Falso, porque Santa Teresa não comunica. B. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa particular. Perfeito. Artigo 1659, inciso 1 e 1660, inciso 2. Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser partilhado. Falso. Esse é o que não comunica. Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado. Falso novamente. Última questão. Olha lá, nossa última questão do dia. Já estou até com saudade de vocês, hein? Vamos indo. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Meu amigo, se antes de casar ele já era proprietário de 2 imóveis, você em casa já raciocina e diz, os imóveis não comunicam. Os imóveis não comunicam. Segue. Em 2006, parou. Casou quando? 2005. Depois do casamento. Em 2006, beleza. Sérgio alugou os seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. E pergunto, os aluguéis dos bens particulares comunicam? Comunicam. Artigo 1660, inciso 5. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria. Parei e lhe pergunto, lotérica comunica? Comunica. Fato eventual, artigo 1660, inciso 2. Que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como os valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. A linha A não tem direito à partilha do prêmio. Falso. B. Ela tem direito à partilha dos valores da conta, mas não tem o prêmio. Falso. C. Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não tem a conta. Falso. A linha D. Ela terá direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio.
oriundo dos aluguéis dos imóveis de Sérgio, uma vez que ambos constituem patrimônio comum do casal. Verdadeiro. Meus amigos, fico por aqui, foi uma alegria enorme estar contigo nesse curso intensivo. Uma aula, revisamos os principais temas de parte geral e famílias e resolvimos 9 questões dos últimos certames. Um beijo enorme no seu coração, espero revê-los em breve lá nas minhas redes sociais, @Luciano Lima Figueiredo, dicas diárias de direito civil, promoções, livros, etc. No plantão de dúvidas e aqui nas nossas aulas do SES. Até lá!